Paz e bem. Como vocês passaram essa semana? Espero que todos tenham passado bem e que essa próxima semana também seja uma semana abençoada por Deus. Hoje vamos tratar sobre a liberdade que Jesus nos traz. Liberdade de escolha, liberdades no que fazemos. Para isso vamos pegar o início do capítulo 6 de Lucas e lá nós veremos Jesus sendo questionado por 2 vezes em relação ao que se podia ou não podia se fazer no sábado. No primeiro questionamento é colocada a fome dos seus discípulos que debulhavam espigas de trigo no campo e as comiam. E já no segundo questionamento vamos nos deparar com a cura de um homem que tinha a mão seca. E a partir daí vamos ver o que isso tem a ver com as nossas liberdades e com as escolhas. Tudo isso, primeiro vem nos trazer quantas vezes estamos presos a uma tradição e a uma regra. Porque os questionamentos eram em cima da tradição da época, da tradição de se guardar aos sábados, conforme está nas Escrituras. Só que muitas vezes nessa questão, deixamos de fazer o bem, de praticar o bem, de auxiliar. Estamos tão preocupados com seguir aquela regra, que esquecemos de olhar a necessidade do outro antes de julgar. E este é o questionamento. Quando questionados lá no campo, por que os seus discípulos faziam aquilo que não era permitido, quem questionou esqueceu de olhar a necessidade daqueles naquele momento. E a necessidade deles era o quê? O alimento, a comida. E mais à frente, dentro do templo, também num sábado, esqueceram de olhar a necessidade de cura que aquele homem precisava. Estavam mais ocupados em achar alguma coisa para julgar Jesus do que na necessidade daquele que sofria. E muitas vezes somos assim. Muitas vezes buscamos essa pontinho para apontar um irmão, para condená-lo, para dizer que está errado, que esquecemos de olhar as necessidades mais urgentes do ser humano, a necessidade imediata daquele momento. Não sabemos o que aquele irmão está passando e logo já vamos acusando ele, apontando. Então Jesus vem trazer essa liberdade. Ele deixa claro essa liberdade quando ele diz assim aos que questionavam ele lá no campo: o Filho do Homem também é o Senhor do sábado. O que ele vem de dizer a mim e a você? Ele vem dizer: olha, eu sou filho de Deus, escuta o que eu estou falando. Não vamos de prontidão acusar sem ouvir a Deus, sem ver Jesus.
que está aí do seu lado, que cruza a sua vida no dia a dia. E como disse, procuramos muitas vezes motivos para questionar, para apontar, para acusar. E quando fazemos isso, deixamos de escolher o bem e permitimos que o mal prevaleça. Porque quando você tem a condição de fazer o bem e escolhe não fazer, você está permitindo o mal prevalecer. Não que você esteja fazendo mal àquela pessoa, mas se você não faz o bem, prevalece o mal sobre ela. Então essa é a escolha de liberdade que Jesus vem trazer quando ele diz que ele também é o Senhor do sábado. Ele nos traz essa liberdade de escolha. Escolher fazer o bem ou o mal, mas mais do que isso, é saber que você pode fazer o bem e no final você escolhe não fazer, porque tem alguma regra ou alguma tradição que te diz que você não pode fazer aquilo naquele momento. Às vezes deixa de salvar uma vida por conta dessa prisão, de estar preso nisso. O que nós esquecemos é que Jesus nos pede para ser mais como Ele, ser mais como Jesus. Jesus olha primeiro a necessidade e Ele não deixa de atender a necessidade. Ele não deixou de curar aquele homem por conta do dia. Porque não existe dia para se fazer bem ou não. Todo dia é dia de fazermos o bem. Ele nos traz essa livre escolha quando Ele nos desprende, dizendo que Ele também é o Senhor do sábado. Ele também é o Senhor daquele dia. Então Ele é o bem, Ele é o amor que prevalece sobre tudo. E veja bem, Jesus não fala para desrespeitarmos as leis de Deus, nem desrespeitarmos a Deus. Quando Ele descumpre aquela tradição do sábado, aquela lei, que não era nem só uma tradição, era uma lei, tá? Para o povo de Israel. É uma lei de Deus. Mas Ele deixa claro que precisamos ter cuidado. Cuidado na hora das nossas escolhas e lembrarmos de escolhermos o bem. Nessa passagem, ele vai falar de Davi. E ele deixa claro para os que questionam ele. Fala assim, se não tenham lido nas Escrituras o que Davi com seus companheiros fizeram. E aí ele relata, né, que Davi entrou no templo com seus companheiros e comeram o pão da preposição. Mas vamos ver, Davi não desrespeitou a Deus e nem as leis de Deus. Tinha uma permissão para ser feita aquilo ali. Tinha uma permissão para se comer.
e tinha uma exigência também. Depois você pode pegar lá em 1 Samuel, capítulo 21, do versículo 1 ao 6. E lá você vai ver a condição que o sacerdote fala para Davi, antes de que ele e seus companheiros comessem do pão. E sim, comeram o pão consagrado da preposição da mesa do templo. Mas não faltou com o respeito a Deus para acontecer isso. Então Jesus não vem falar que você não precisa respeitar, que você não precisa seguir a igreja, que você não precisa seguir as leis de Deus, que você não precisa seguir os mandamentos de Deus. Ele vem te falar que você tem a opção de escolher fazer o bem quando necessário e quando preciso for. Ao invés de apenas julgar aquele que o está fazendo. Então, sobretudo, eu e você, todos nós que seguimos Jesus, precisamos respeitar Deus e ao sagrado. Respeitar Jesus, respeitar sua mãe, Maria. Precisamos ter esse respeito e saber escolher o bem, saber escolher na hora que é necessário fazer a escolha. E olha como fica claro o questionamento, a questão, me perdoe, como fica claro a questão em respeitar e ao mesmo tempo ser livre. Dentro do templo, Jesus faz uma pergunta aos que condenavam ele por ter curado a mão daquele homem num dia de sábado. E há a pergunta que ele deixou para nós também. Pergunto-vos, se no sábado é permitido fazer o bem ou o mal, salvar a vida ou deixá-la perecer? Então está claro o que ele deixa na liberdade. Tem hora que precisa ser feito de imediato. Tem hora que não dá tempo de esperar. Tem hora que a sede daquela pessoa, daquele irmão é tão grande que se ela esperar para amanhã, às vezes ela não está mais para beber, para tomar essa água, para matar essa sede. Então tem hora que temos que olhar a necessidade, se é de imediato o que esse irmão está precisando. E tomar a decisão da escolha. Lembre que ele perguntou, nos é permitido escolher fazer o bem ou o mal? Às vezes eu não faço o mal, mas deixei de fazer o bem. O mal está prevalecendo sobre a minha escolha. Aí pensamos assim, tá, mas Jesus deixou isso só para os seus apóstolos, só 12 que era discípulo de Jesus. 12 eram só os apóstolos que Jesus escolheu a dedo para caminhar com ele e levar a sua palavra. Mas discípulos, nesse capítulo vai dizer, são muitos.
Todos que seguem Jesus é discípulo de Jesus. Sabe o que isso significa? Que tanto eu quanto você que está aí é um discípulo de Jesus. Tanto eu quanto você que ouve Jesus, que busca a sua palavra, é discípulo de Jesus. E aí vem a nossa responsabilidade. Responsabilidade de discípulo. Porque seguir Jesus não é somente ir atrás. Eu sou seguidor de Jesus. Eu vou na missa, eu rezo o terço, eu sou seguidor, eu sigo Jesus. Um seguidor de Jesus é quem coloca a sua palavra, quem anuncia a sua palavra. E às vezes pensamos assim, nossa, mas eu não sei falar nada de Jesus. Não sei falar nada de Deus para o meu irmão, não sei falar nada. Mas às vezes o irmão chega reclamando, um amigo chega reclamando de alguma coisa. Você pode falar assim com ele, falar assim, olha, eu não sei como te ajudar, mas uma coisa eu posso fazer. Eu posso rezar junto com você para que Maria interceda ao seu filho Jesus para essa situação se resolver. Vamos rezar junto? Olha, você está sendo um discípulo. Você está levando o amor através de oração. Então, lembre, discípulos são muitos. Todos que seguimos Jesus somos seus discípulos. E precisamos ser imitadores dele. Buscar ao máximo a perfeição. Vamos chegar a ser perfeito? Não. Porque perfeito nessa terra só pisou um. O Filho de Deus. O Cristo Salvador. Mas precisamos imitá-lo. Ser seguidor de Jesus é imitar Jesus. Quando ele nos fala lá no versículo 39, lá no 39 em diante desse capítulo, ele vai falar sobre esses verdadeiros discípulos. E olha que interessante o que ele fala. O discípulo não é superior ao mestre, mas todo discípulo perfeito será como o seu mestre. Olha que interessante. Ser como o seu mestre nada mais é do que imitar o que o mestre faz. É imitar Jesus. Sei que às vezes não é fácil, não. Somos pecadores, temos erros, temos falhas, temos dúvidas, temos questionamentos. Então, muitas vezes eu sei que não é fácil. E por isso ele nos compara a cegos. Olha que comparação perfeita que Jesus nos faz. Parecem cegos querendo guiar outros cegos. Quando não imitamos Jesus, somos cegos. Quero guiar o meu irmão, mas eu não estou enxergando os buracos na minha frente. Como que vou guiar esse irmão? Vai cair eu e ele nesse buraco. Só imitando Jesus para realmente enxergarmos. Aí ele vai trazer outra parábolazinha que ele fala sobre
tirar o cisco, eu quero tirar um cisco do olho do meu irmão, né? O ergueiro do olho do meu irmão, mas não olho o tronco que está no meu. E por isso é seguir Jesus, copiar Jesus, imitar Jesus, porque só Jesus foi perfeito na sua humanidade, como ser humano. Não adianta eu querer corrigir se eu ainda não me corrigi. Como que você ensina se você ainda não se corrigiu? E é assim, uma cutucadinha que alguém nos dá naquela ferida, naquela casquinha que estava cicatrizando, pronto. Já deixei de seguir Jesus. Eu já quero que aquele ali vai se lascar, porque ele cutucou minha ferida. Já deixei de imitar Jesus. Por isso não é fácil. Não é fácil. Jesus nos fala assim: amai os vossos inimigos e fazei o bem aos que vos odeiam. Olha o tamanho, olha uma frasezinha tão pequena, mas olha o tamanho da dificuldade que temos de ser seguidor de Jesus. Porque tem hora que está difícil de amar até quem é próximo. Tem hora que está difícil de amar até o meu irmãozinho lá que está todo dia no trabalho comigo. Tem hora que é difícil de amar aquele irmão que está lá na minha escola, na sala de aula. Tem hora que está difícil de amar até aquele que eu chamo de amigo. Imagina amar o seu inimigo, como Jesus nos pede. Então consegue ver o quanto é difícil ser um discípulo? Quanto é difícil ser um seguidor? Se fosse como nas redes sociais, né? Só clico no botãozinho seguir. Sou seguidor. Não preciso fazer o que ele ali faz, eu só acompanho ele. Mas Jesus nos fala, para ser seguidor de Jesus, tem que imitar o Mestre, para ser cópias do Mestre. Então, pensamos, se está difícil para o discípulo amar o próximo, não vou nem pôr o inimigo, não vou nem pôr aqueles que nos odeiam, não. Se está difícil para amar já o que está próximo, imagina o quão longe estamos do discípulo perfeito, daquele que Jesus falou diante da multidão de discípulos que iam atrás dele, que vai atrás dele, que buscam ele. Realmente não está fácil, mas temos que lutar, não desistir. Então não desista. Vamos buscar dia a dia, juntos, melhorar. Tentar usar daquela pensamento. O que Jesus faria aqui agora? Para em cima desse pensamento, tentarmos ter as nossas atitudes. Tem dia que vamos acertar, tem dia que vamos errar.
sim, porque somos humanos, mas Jesus está do seu lado para ajudar nessa escolha de liberdade que nos deu, que Ele deu a você, de escolher fazer o bem. Jesus está do seu lado dia a dia. E toda vez que recebemos Jesus na Eucaristia, durante a missa, no domingo, Ele vai habitar aqui, no nosso coração, para nos dar essa força para seguirmos. Porque a jornada é dura e é difícil. Então lembre, Jesus nos trouxe a liberdade de escolher fazer o bem, mesmo que às vezes você desprenda de uma tradição, mas em nenhum momento Ele falou para você desrespeitar o Pai. Em nenhum momento Ele falou para você deixar de seguir os mandamentos, as leis. Não desrespeitar Deus, mas ser livres. E sermos imitadores de Jesus. Por mais difícil que seja, mas que tentemos todos os dias, acertando, errando, mas caminhando em busca de imitar-nos. Amém? Aguardo vocês para a próxima semana e espero que todos tenham uma ótima semana, abençoada por Deus, por Jesus e protegidos por Maria.